Galerinha, vamos ver aqui a resolução do assunto sobre modelos atômicos. Pegue o módulo de vocês, o módulo 1, na página 68, e aí vamos resolver algumas questões envolvendo modelos atômicos. A primeira questão que nós temos aqui é uma questão do estilo Enem. Preste bem atenção ao texto para essa questão. A figura mostra o tubo de imagem dos aparelhos de televisão, usado para produzir as imagens sobre a tela. Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passa por um espaço entre bobinas, onde são defletidos por o campo magnético variável, de forma a fazer uma varredura na tela. Nós temos aqui o que? Nós temos um canhão, ele vai bombardear de elétrons, lembrando que elétrons têm carga negativa, ele vai passar por essa bobina, né, isso que ele vai formar a imagem e ela vai ser defletida aqui na tela. Esse tubo de imagem, pessoal, aquela televisão mais antiga, obviamente o pai de você deve ter visto esse tipo de televisão. Nos manuais que acompanham os televisores, é comum encontrar, entre outras, a seguinte recomendação. Primeiro, nunca abra o gabinete ou toque as peças no interior do televisor. Segundo, não coloque seu aparelho próximo de aparelho doméstico com motores elétricos ou eletroímã. E agora a gente vai entender por que essas recomendações. Olha só o que ele fala na questão da pergunta. Essas recomendações estão associadas efetivamente ao aspecto de quê? Pessoal, eu nunca devo abrir o gabinete ou tocar peça no interior da televisão. Por quê? Porque ali dentro você vê no texto que ele fala uma tensão de milhares de volts. O risco pessoal, o risco da pessoa levar uma descarga elétrica, ou seja, levar um choque elétrico. Então, para a primeira seria o risco pessoal por alta tensão. Poderia ser a letra A, poderia ser a letra C, tá ok? Ou uma das duas. E aí nós temos ainda, não coloque seu televisor próximo a aparelho doméstico com motores elétricos ou ímãs. Por que isso? Porque os elétrons que vão formar aqui a imagem no tubo, eles são atraídos por esse ímã. E por ele ser atraído por esse ímã, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma perturbação ou deformação de imagem por campos externos. Então é por isso que a alternativa correta, galera, ela é a letra A. Vamos ver aqui agora a segunda questão. Para a segunda questão, nós temos aqui um texto. Thomson, o pai do elétron, em 1897, Thomson descobriu uma partícula, o elétron, e estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Ficou conhecido como o pai do elétron. Um assunto de interesse daquela época era a constituição do raio catódico. Havia duas teorias propostas por Thomson: que os raios catódicos fossem feitos de partículas eletrizadas, que os raios catódicos e as partículas eletrizadas eram coisas distintas. Mesmo que os raios catódicos produzissem uma fluorescência, quando incidia no vidro, não dava para ver os elétrons. Os raios catódicos surgem no cátodo marcado com a letra K. Passam através de uma fenda ligada a A e forma, assim, uma estreita área fluorescente no tubo de vidro. Thomson pegou um ímã e aproximou do tubo. A mancha fluorescente deslocou-se, provando que os raios eram desviados. Manejando o ímã, Thomson podia direcionar à vontade os raios e dirigi-los para uma fenda no escudo protetor. Quando os raios passavam pela fenda, um eletroscópio ligado ao elétron do receptor mostrava o desvio. Isso mostrou que os raios catódicos é realmente formado por eletricidade negativa. Thomson foi um gênio, um grande ser humano. Morreu em 1940. Foi um grande mestre que deixou precioso legado nos manuais de física, matemática e química. Com base nos conhecimentos no texto, marque a alternativa correta. Letra A. Os raios catódicos eram formados por partículas positivas, sendo formada por elétron. Gente, a letra A é falsa, que o elétron ele é negativo. Letra B. Uma das conclusões feitas com a descoberta dos raios catódicos era de que eles apresentavam massa corpusculares e eram atraídos por um campo positivo e, ao ser projetado um orifício, apresentavam uma sombra. Galera, isso é verdadeiro?
Porque ele tem corpo, ele tem massa, ele é corpuscular, o que quando ele bate em uma superfície, ele volta, ele não atravessa a superfície, principalmente se for uma superfície metálica, tá ok? Outra questão interessante é que ele era atraído pelo lado positivo, pelo campo elétrico positivo, porque ele é negativo. E além do mais, se tiver um objeto na frente, né, isso ele vai apresentar sombra. Então, a alternativa correta ela é realmente a letra B. A letra C, os elétrons são partículas de massa desprezível e carga positiva falsa, que o elétron é negativo. A descoberta dos raios catódicos foi fundamental para a descoberta dos elétrons, embora hoje se saiba que os elétrons não são partículas impossíveis de existir, falso, que o elétron realmente existe. E a letra E, Thomson sugere em seu modelo atômico que os elétrons estão incrustados em um núcleo neutro contendo prótons e elétrons. Falso, que no modelo de Thomson o núcleo ele é positivo impregnado de elétrons. Ok? Vamos para a próxima questão agora. Para a terceira questão, nós temos aqui um texto que ele diz o seguinte: para se ter uma ideia sobre a dimensão atômica em escala macroscópica, considerando que, no caso, o prédio central da Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, fosse o núcleo de hidrogênio, a sua eletrosfera poderia estar aproximadamente a 1000 quilômetros. Dessa vez, o modelo atômico para a matéria é a imensidão de vácuo com altas forças de interação. Considerando essa comparação apresentada e anunciado, a presença de eletrosfera é coerente dos modelos atômicos de... Pessoal, a eletrosfera nós encontramos a partir do modelo de Rutherford, Bohr e Sommerfeld, nós encontramos isso aí. Dalton e Thomson você não tem eletrosfera. Então a gente já pode eliminar a letra A letra C que tem Dalton, a letra D que tem Thomson, não é isso? E a letra E que tem Dalton. Sobrou o quê? Sobrou Bohr e Sommerfeld. O modelo de Sommerfeld ele é parecido com o modelo de Rutherford, só que ele descreve uma trajetória para os elétrons que ela é elíptica, ela não é uma trajetória circular, como se imaginava, não é isso? Rutherford. Então a alternativa correta, pessoal, ela vai ser a letra B. Para a questão de número 4, nós temos aqui o seguinte: as teorias atômicas vêm se desenvolvendo ao longo da história, até o início do século XIX. Não se tinha um modelo claro da constituição da matéria. De lá até a atualidade, a ideia de como a matéria é constituída sofreu diversas modificações, como se pode observar no modelo atômico de Bohr, que manteve paradigmas conceituais sobre a constituição da matéria, mas também inseriu novos conceitos, sugeridos no início do século XX no modelo atômico de Bohr. Só lembrando, Bohr ele complementa o trabalho de Rutherford, dizendo que os elétrons eles giram em órbitas circulares, em órbitas que são quantizadas, não é isso? E que, nesse caso, se o elétron está girando em uma órbita, ele ganha energia, ele salta para a órbita de maior energia. Quando ele volta, né, para o estado fundamental, o estado inicial, não é isso? Ele vai emitir luz. Então, os elétrons circulam em órbitas com raios aleatórios ao redor do núcleo, não. O raio ele é bem estabelecido. Então a letra A é falsa. Letra B, o elétron é descrito como uma função de onda, também não. Para o modelo de Bohr isso não acontece. Letra C, para descrever o elétron em um orbital são necessários 4 números quânticos. Os números quânticos a gente vai ver depois eu explico novamente sobre isso. Tá? Eu quero dizer para você que isso aí também é falso. A letra D, toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, que ocupa uma porção ínfima do espaço. Gente, isso é verdadeiro. Porque toda a massa nós encontramos aonde? Em duas partículas, nos prótons e nos nêutrons. O elétron, ele não, a massa dele é desprezível, mas ele tem massa, é desprezível. Tá ok? Mas ele gira ao redor do núcleo. O elétron e o átomo, no estado fundamental, pode ocupar camadas com energia igual ou superior à energia do seu estado estacionário. Isso não. Porque quando você muda a posição do elétron, ele muda também a questão da energia.
para a quinta e última questão. Gente, nós vimos um vídeo na aula que ele fala um pouquinho sobre a questão desse átomo de Bohr e ele fala sobre a questão dos fogos de artifício. Então vamos lembrar sobre isso e vamos ver aqui na questão número 5. Na produção de fogo de artifício, diferentes metais são misturados à pólvora para que os fogos, quando detonados, produzissem cores variadas. Por exemplo, o sódio, o estrôncio e o cobre produzem efetivamente as cores amarela, vermelha e azul. Se a localização dos elétrons em um determinado nível depende da sua quantidade de energia, é correto afirmar que, galera, esse elétron que está no átomo, ele vai receber energia, ele salta para uma órbita de maior energia. Quando ele volta, ele vai emitir isso na forma de luz, ok? É isso que acontece, só que nós, como eu falei para vocês, só conseguimos ver no espectro apenas uma pequena parte, né, que é a parte visível. Então, a alternativa correta realmente é a letra A. Quando a pólvora explode, a energia produzida vai excitar esse elétron do átomo, desse metal, fazendo passar por um nível de menor energia para o de maior energia. E quando ele vai retornar, que ele vai liberar energia. E essa energia pode ser na forma de luz ou de calor. E alguns metais, como esse caso aí do texto, ele falando para vocês, ele vai emitir essas cores que são conhecidas. Galerinha, valeu, brigadão, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da resolução. E aí nós temos também uma atividade a ser feita, tá ok? No Google Classroom.